aquele título histórico da Copa do Brasil. E é histórico porque o São Paulo não conquistava um título dessa magnitude desde 2008, quando foi tricampeão brasileiro. Agora, com o Carpini, foi campeão da Supercopa. E nessa época do título da Supercopa, muita gente, inclusive eu, porque eu também falo o que eu disse, diziam, cara, será que esse Carpini vai ser o novo treinador aí dessa nova geração que vai dar alguma coisa? Porque ele quebra o tabu contra o Corinthians, dentro da Arena Corinthians, e logo depois ele é campeão da Supercopa em cima do Palmeiras. Ah, mas não jogou bem. Tá bom, mas uma final todo mundo fala, final você tem que ganhar. Final você não tem que jogar bem. Ele ganhou. Agora, o que esperar desse São Paulo, Flávio? Porque saiu o Dorival, o Carpini teve um começo que empolgou todo mundo e agora já está sendo xingado, agora já está sendo questionado. E aí, claro, futebol, imediatismo. Mas o que a gente tem que esperar do São Paulo? O campeão da Copa do Brasil ou o eliminado do Campeonato Paulista para esse ano? Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Pelo Novo Horizontino, não é eliminado de uma forma normal. O nível dos dois foi muito parecido no campeonato, né? Fizeram o mesmo número de pontos. Aliás, o Novo Horizontino teve uma classificação mais tranquila que o São Paulo. E o São Paulo ficou até o último minuto quase eliminado. E o Novo Horizontino não, já está classificado. Embora o São Paulo tivesse ficado em primeiro lugar, mas a verdade é que o São Paulo se classificou de maneira sofrida. A saída do Dorival não teve nenhuma interferência do São Paulo. Ele saiu porque teve uma proposta de seleção brasileira e acabou aceitando. E o São Paulo teve que recorrer. Tentou alguns técnicos internacionais, tentou fazer o Muricy trabalhar, não rolou. E aí ele pegou o jovem técnico que mais tinha se destacado, que eu acho que foi um acerto. Quando o Carpini chega e começa aquele sucesso todo, ganhar do Corinthians foi uma coisa importante, mas depois a gente viu que o Corinthians naquele momento perdia de todo mundo. Então, e a final da Supercopa foi tão casual como ontem. O São Paulo poderia ter vencido os pênaltis ontem. Ele poderia ter perdido a Supercopa e vencido ontem. O que eu quero dizer é que é muito complicado você avaliar simplesmente pelo resultado de uma decisão em pênaltis. O São Paulo não jogou nada contra o Palmeiras, nem o Palmeiras contra o São Paulo, e ontem também foi um jogo muito ruim. Ninguém jogou nada numa decisão de pênalti. O São Paulo ganhou, ontem ele perdeu. Eu acho muito pouco, né, para você avaliar. Não, o Carpini é ótimo porque ganhou nos pênaltis do Palmeiras e o Carpini é péssimo porque perdeu nos pênaltis do Novo Horizontino. Acho que é um trabalho muito novo. Você fazer qualquer coisa nesse momento seria bobagem. Pelo que se fala, o São Paulo não vai mexer com o treinador, que eu acho uma atitude absolutamente correta. Até me surpreende. O São Paulo é muito sensível à rede social, e se depender de rede social, de gritaria de torcida e tal, o Carpini sairá. Mas o São Paulo tem que manter o trabalho. Primeiro, que você não vai encontrar ninguém com facilidade no mercado. Segundo, ele está começando o trabalho, começou agora. E agora vai ter um tempo para preparar o time e tal. Agora, o torcedor de São Paulo precisa entender que o time de São Paulo é limitado. Não é o Palmeiras, não é o Flamengo, não é o Atlético Mineiro, é limitado. Ele tem peças que, quando sai, tipo, o Zé citou, Caleri, complica. São Paulo não tem reposição, não tem um elenco nesse nível. Mas aí ninguém tem, Flávio. Quem tem dois centroavantes? O Palmeiras já perdeu o Hendrick. Mas o torcedor do São Paulo cobra como se o São Paulo tivesse. Então é isso que eu quero dizer. O São Paulo é um time normal. Ele vai ter oscilações, vai ter um momento que ele vai encarar o Palmeiras. Mas na briga, por exemplo, no Brasileiro, não tem chance. Ele tem chance no mata-mata. Mata-mata é assim. O São Paulo poderia ter vencido ontem. O Novo Horizontino perdeu o pênalti primeiro. E aí o trabalho seria ótimo. Mas não dá pra dizer que esse São Paulo já foi um time normal? Hoje eu acho o time do São Paulo bom, eu sempre falo isso aqui. Você tem o goleiro da seleção brasileira. Isso é brincadeira, né? Ué, mas tem? Ué, eu tô mentindo. Dá, né, pô? Aí não dá, né, pô? Mas eu tô mentindo? Não. Ué, ele foi convocado. Ele não é goleiro de seleção brasileira. O fato dele ser convocado não quer dizer que ele seja goleiro de seleção. Mas é bom goleiro. Ué, mas ele é bom goleiro. O Rogério Ceni foi o único que botou a camisa e jogou sem ficar com medo do jogo, né? Não. Mas é o primeiro do pós-Rogério Ceni que jogou mesmo. Esse menino é nota 6. Eu daria 7. Eu daria 6. Não. E não é um mau goleiro. Dá pra vamos lá. Ganhar um não é mau melhor que o goleiro do Corinthians? Não. Melhor que o goleiro do Palmeiras? Não. Melhor que o goleiro do Santos? Não. Só. Vai, continua. Melhor que o goleiro do Flamengo? Claro que ele é melhor que o Rossi. Eu acho. Ué, eu acho. Melhor que o goleiro do Fluminense? Não. Melhor que o goleiro do Vasco? Ele é melhor que qual goleiro, gente? Do Inter, o Rocher. Ele é goleiro do São Paulo. Do Atlético Paranaense. Agora, ele é mau goleiro. Isso, ele é mau goleiro. Não, ele não é mau goleiro. Mas é um goleiro nota 6, não dá pra você. Ele foi convocado pra seleção. Tá, pô. Ele foi convocado pra seleção, mas ele não é goleiro de seleção. Então tá tudo bem, mas eu não vou dizer que ele é mau goleiro. Como ele não... alguma vez o Rafael prejudicou o São Paulo? Não. Mas ele também não é um goleiro normal. Tá bom, o Rafael é um bom goleiro. É um bom goleiro. Pablo Maia...
Volante de seleção brasileira. Esse é bom mesmo. Beraldo não. Arboleda, zagueiro de seleção. Copa do Mundo e tudo. O Vampeta mesmo fala que ele é o melhor zagueiro do Brasil. Eu acho o segundo melhor. E agora eu já não acho mais. Eu acho que o Léo Pereira tá num baita momento também. Arboleda é bom. Arboleda é muito bom. E Gustavo Gomes e Murilo são ruins. Não, mas eu tô falando do São Paulo. Você tá comparando. Mas o problema é sempre que tem uma comparação. E assim, a gente pega a coisa solta, de novo, é um início de trabalho. Eu acho o Arboleda melhor que o Murilo, tá? O Carpini chegou agora. Eu não acho ele melhor que o Gustavo Gomes e que o Léo Pereira. O Carpini chegou agora. Acho melhor que o Fabrício Bruno. Não, o Carpini chegou agora. Ele está começando um trabalho agora. É tudo muito tem a ver com o time. A facilidade que o Abel Ferreira tem para reajeitar o time do Palmeiras existe porque ele tem 3 anos de trabalho. É evidente isso, é uma coisa que é normal. Quando você tem... Eu lembro quando o Tele estava lá, não estou comparando nada com nada, tá? O São Paulo foi no Goiás e trouxe 3 ou 4 jogadores do Goiás e foi tricampeão brasileiro. Aí você olhar hoje os caras, você fala assim... O Muricy, né? Não... Foi o Muricy, né? Aí você fala assim... Nossa, mas olha os caras. Não, mas eles não eram os caras que eles giraram. Ele trouxe Josué, trouxe Grafite, me ajuda. Danilo. Mas os caras. Não, mas eles não eram os caras. Mas eles não eram os caras, entendeu? São Paulo foi lá, pegou um monte de jogador jovem. Por exemplo, o Palmeiras contratou o Murilo do Novo Horizontino. O Rômulo, né? Rômulo, perdão. É um baita jogador. A princípio. Mas a gente não sabe o que ele vai virar. Se ele virar o que parece que ele vai virar, nossa, o Palmeiras contratou um jogador do Novo Horizontino, uma revelação do Novo Horizontino. Então eu quero dizer, porque o time está ajeitado. É mais fácil você ajeitar nesse caso. O São Paulo está sempre recomeçando. O Rios veio do Guarani. Isso. E se fosse no São Paulo, será que ele está rendendo igual? Dá, menos provável. Difícil. O Rômulo no Palmeiras, a chance dele encaixar é enorme. É sequência. O Corinthians é a mesma dificuldade. Quando você está com o trabalho sempre recomeçando e tal, você tem muita dificuldade. Então é sacanagem jogar pro cara. E há um mico no São Paulo. Não vai falar um cara que... Eu sou mega fã do cara, do jogador. Essa coisa do Rames Rodrigues é um pepino pro São Paulo. O Rames Rodrigues da Copa de 2014, Rames Rodrigues, ele tem uma habilidade com a bola no pé, coisa rara. Hoje ainda eu postei uns lances do Leandro, lateral. Aquele domínio de bola, aquela coisa rara. Leandro do Flamengo? Quando foi aniversário dele, eu fiz uma homenagem para ele. Falei, Deus me ajudou, Deus foi muito bom comigo. Eu vi isso de perto, eu era repórter de campo, eu vi aquele domínio de bola. Você meio que relevava, você falava, é porque você achava que ia ter sempre, entendeu, Pilato? Quando passa sempre, você fala, nossa senhora, né? O Rames é um cara com um toque de bola, uma finesse, passa a bola de maneira extraordinária e tal. Só que ele não é um atleta. Não dá pro Rames Rodrigues jogar. O Carpini mereceu os gritos de burro, porque ontem, até antes do jogo acabar, ele já estava sendo chamado de burro pela torcida do São Paulo. Aí é o que eu digo, lá no começo parecia, caraca, Carpini, chegou o técnico que o São Paulo precisava, novo, arriscou certo. Agora já virou o burro. A gente sabe que o torcedor é paixão. Sim. Agora, pela análise, ele já merece críticas pelo trabalho que ele vem fazendo no São Paulo? Eu acho que até agora o trabalho não é bom, mas ele é muito curto, ele tem 14 jogos pelo São Paulo. Houve um exagero enorme ali contra Corinthians e Palmeiras. O Corinthians, não estou tirando o mérito do que conseguiu. O que você conseguiu e teve mérito para isso, não é? Mas você tem que fazer o Corinthians em Itaquera foi legal porque o São Paulo nunca havia vencido lá. Mas ele estava ficando perto de vencer. Antes o São Paulo jogava lá e perdia sempre. Tomou de 6 uma vez lá com o Corinthians com o time reserva. O Corinthians campeão brasileiro em 2015 com o Tite de treinador. No jogo seguinte ao título, meteu o time reserva e enfiou 6 no São Paulo. São Paulo ia lá e perdia, sempre. Nos últimos anos ele estava indo lá empatando. Porque o Corinthians está mal nos últimos anos. Então, o Corinthians em 15 foi campeão brasileiro, em 17 também ele era melhor que o São Paulo naquele momento. Nos últimos anos já não era. Então, o São Paulo estava muito perto de ganhar lá. Bateu na trave algumas vezes. No Brasileiro do ano passado, que foi o último... depois teve na Copa do Brasil, que até perdeu lá. Mas no Brasileiro do ano passado, o Corinthians empatou com o São Paulo porque marcaram um pênalti inexistente pro Corinthians. São Paulo estava ganhando de 1-0 em Itaquera, jogando melhor. Aí deram um pênalti do Rafinha no Wesley que não foi. Ou seja, o São Paulo estava perto de ganhar lá. Então, ia acontecer em algum momento. Estava chegando perto. Antes ia lá e apanhava. E depois estava aproximando dessa vitória. Aconteceu com o Carpini, beleza. Mas era o 4º jogo dele. Ele não tinha feito nada. E contra o Palmeiras foi um jogo travado, ruim, tenso, de 1-0 que ninguém queria perder. E nos pênaltis podia dar qualquer coisa. Depois, o São Paulo teve uma sequência de 4 jogos sem vencer. Aí começaram a cornetar o Carpini. E aí já vem aquele lugar comum. Um jovem, então ele é um jovem num time grande, então quer dizer, como o time não ganha, não quer dizer que ele não está preparado.
Pode até ser que não, mas eu acho que ainda é cedo para você pensar isso. E se a diretoria vai mantê-lo, se a decisão é essa, e pelas informações de alguns colegas que cobrem no São Paulo, que são bem informados, a diretoria não vai trocar o técnico agora, tem que ser com firmeza, porque ano passado o Rogério ficou depois de ser eliminado pelo Água Santa, numa situação bem parecida. Até a campanha do ano passado foi bem parecida. O São Paulo ano passado, na primeira fase, fez 1 ponto a mais que esse ano, foi para as quartas, empatou e caiu nos pênaltis. Foi uma campanha bem parecida. Aí o São Paulo teve também cerca de 20 dias sem jogar, como vai ter agora. Aí quando voltou, o Rogério fez um jogo com o Tigre, na Sul-Americana, lá na Argentina, e ganhou. Aí fez um jogo com o Ituano no Morumbi pela Copa do Brasil e empatou 0-0, jogou muito mal. Aí estreou no Brasileiro contra o Botafogo, ainda não se sabia que o Botafogo faria um primeiro turno que fez, e perdeu lá, de 2-1 no Engenhão, e não jogou mal, teve chance de ganhar. Aí decidiram mandar o Rogério embora, depois de 3 jogos. Ou seja, se é para mandar o Carpini embora na primeira derrota depois que voltar, é melhor tirar agora. Se mantiver o Carpini, se a decisão for essa e pelo jeito vai ser, é para deixar o cara trabalhar. Não adianta, deixa o cara, fica 20 dias numa intertemporada e volta, tudo, né? Claro. Perde 2 jogos e manda o cara embora. Ele perde o trabalho. Sim, né? Mas se ele for contratado com convicção... Tem que seguir. Análise de trabalho, o que ele pode entregar... Merece. Acho que sim. O trabalho até agora não é bom. Então, mas se o São Paulo contratou o Carpini baseado em pesquisa, consciente mesmo do que ele poderia entregar, nada mais justo que ele tenha esse período agora para acertar. Né? Agora, disputou um campeonato paulista, tem um diagnóstico melhor em relação ao elenco, em relação ao time, o que ele pode tirar desses jogadores. Ele teve um período aí com ausências importantes por conta de contusão. Quem sabe o São Paulo tenha que trabalhar. Contratou o Sabino aí, não sei se é a solução para a zaga, mas está provado que ele precisa substituir, por exemplo, melhor o Caio Paulista, que saiu. Contrato de 3 meses o Sabino. Então, meio que um teste. Teste. Como o Carpini, todo treinador é meio interino, dizem no futebol brasileiro. De certa forma é um teste, mas eu acho que ele até merece esse período aí, dessa intertemporada que o São Paulo tem. Né? Se é que o São Paulo contratou com convicção, sabendo bem. E analisou, e o Muricy está lá, talvez até para isso, no trabalho dele no dia a dia. O resultado não veio no Campeonato Paulista, mas o trabalho no dia a dia vai dar resultado lá na frente. Né? Tem gente importante lá para acompanhar os treinamentos, o dia a dia da equipe do São Paulo. Se ele entrega nesse trabalho do dia a dia, ele merece. A crítica, na verdade, eu acho que merece, porque não é só em cima de resultado, é em cima de desempenho também. São Paulo não tem um bom desempenho, não teve um bom desempenho nesse Campeonato Paulista. Essa sequência de 4 jogos sem vitória que o Bruno se referiu há pouco, elas foram entre 2 3-0. 3-0 na Água Santa e depois 3-0 na Inter de Limeira, fora de casa. Aí ele teve uma sequência de 4 jogos, derrota para Ponte Preta e mais 3 empates, se não me engano. Empatou com o Bragantino, perdeu do Santos e empatou com o Enem. Teve a derrota do Santos em casa também. Né? Foram 2 derrotas e 2 empates. Um desempenho ruim e com muitos desfalques também na equipe do São Paulo. Então, esse diagnóstico precisa ser feito. Olha, gente, ele tem ideias boas, no dia a dia a gente vê que é um cara que pode dar certo mesmo, então vale a pena. Se no dia a dia a análise, rapaz, acho que não dá, não. Então tem que agir agora. É bobagem ficar esperando. Mas se analisou direitinho o trabalho de campo ou do dia a dia no Paulista e o São Paulo continua acreditando, ele tem que ficar mesmo.